Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Life Hacking. No episódio de hoje eu vou falar um pouco sobre o ranking de cidades. E antes que você já pause esse episódio achando que eu vou só ficar cagando regra de qual é a melhor cidade que eu passei nessa viagem e tudo mais, não, é muito melhor. É uma lista, que é um site que você pode acessar e ele vai te dar um ranking de acordo com diversos filtros que você pode setar, que ele não leva só em consideração opiniões pessoais, e sim estatísticas e dados que vão desde o custo em si daquela cidade, o quão divertida ela é, o quão segura, o quão amigável esse lugar que você quer ir é com relação a seja estrangeiro, seja mulher, seja com intolerância ou não racial. Enfim, tem diversas opções que você pode ver lá de dados sobre o lugar que você está querendo ir, ou até saber, não tem um destino, qual seria o melhor. Eu já vou adiantar aqui que o nome desse site é Nomadlist, nomadlist.com, e você entra lá e você já vai ter um ranking básico do momento atual para onde vale mais a pena ir. Claro que é importante levar em conta que, como o próprio nome já diz, Nomad List é uma lista focada para quem tem esse estilo de vida nômade, porque ele leva em conta até coisas como internet, a parte de saúde, enfim, diversas outras coisas que são mais importantes para quem fica mais tempo, não para quem tá turistando. Mas você consegue mesmo como turista extrair bastante informação super legal dali. Bom, legal, o Nomadlist já introduzido, então vamos para o primeiro tópico, que vai ser a parte de filtros. Eu estou planejando a minha viagem para fevereiro, aí você consegue colocar filtros específicos para fevereiro, para quem tem um passaporte brasileiro, prefiro frio, prefiro calor, enfim. Vamos dar uma olhada em quais são as opções de filtro que a gente tem no Nomadlist. Então, assim que você abre a parte de filtros, a primeira opção que ele já te dá é custo de vida mensal, até $750 por mês, $1.250 por mês, $2.500 por mês. Mas, como eu falei, se você está turistando, isso não é muito relevante. Então vamos pro próximo, que eu quero um lugar frio, eu quero um lugar médio ou eu quero um lugar bem quente. Depois ele tem alguns outros mais ar limpo, não muito úmido, mas esse é bem específico. Já vamos pro próximo, que é mês do ano. Então, de acordo com cada mês, então, por exemplo, se você quer uma coisa mais quente e você põe um mês que na Europa é frio, ele não vai te mostrar destinos na Europa, né? Então aí você vai combinando todos esses filtros para achar um lugar melhor. Inclusive, toda essa parte de continente é o próximo área de filtros. Então tem América do Norte, América Latina, na Europa, na África, no Oriente, enfim, todos os continentes. Tem até espaço lá de zoeira. Você pode filtrar também por se a cidade é mais segura ou se ela é mais divertida, se ela é próxima de praia, se é seguro para mulher, se é seguro para comunidade LGBT+, se o racismo lá é baixo, enfim, toda essa parte também tem. E aí logo em seguida já é a parte de saúde, que tem ótimos hospitais, enfim, para viagens não importa muito. Tem, como eu mencionei, a parte de passaporte, você tem que pagar a plataforma para poder ter esse filtro liberado. A maioria dos filtros eles são gratuitos, mas esse, como ele é muito importante, essa feature só tá liberado se você paga o pacote todo, que eu já vou explicar um pouco mais o que você ganha quando você paga. Essa parte do passaporte ela é legal porque é uma coisa que a gente não se dá conta, mas o nosso passaporte brasileiro, ele é muito forte. Ele tá no top 20, se eu não me engano, passaporte do mundo. Você consegue ir para mais de 170 países, se eu não me engano, sem visto. Então, é muito legal você saber, principalmente para quem tem mais essa restrição e quer uma viagem que não precisa de visto nenhum, é mais fácil achar por aqui, é bem legal. Você tem a opção de escolher zona rural, cidade, grandes cidades, mega cidades, lugares com metrô, enfim. Tem uma parte dos filtros só para você escolher se você quer uma cidade boa para nômade, boa para trabalhar remoto, boa para mochileiro em si, boa para família, boa para quem tá pensando em morar, né, que eles chamam de expat, mas não sei como é, acho que é expatriado em português. Se você quer se aposentar, se é amigável para judeu ou para muçulmano, tem todos esses tipos de filtro também. Tem filtros mais avançados sobre clima, então tropical, deserto, polar. Tem filtro até para saber se
se você está numa área que é rentável para ter um negócio no Airbnb. Então, mesmo que você não for viajar, você consegue saber se o custo de um aluguel contra Airbnb, qual é essa diferença, se vale a pena você ter um imóvel lá para negócios também. É muito específico, mas é bem legal que ele oferece esse tipo de filtro. E se você tá aí solteiro na pista para negócio, também tem uma opção só dessa parte de dating, que você pode ver se tá bombando o Tinder lá, se tem muito homem, muita mulher, se tem homem alto, mulher alta, homem baixo, mulher baixa, tudo baseado em estatística. Tem filtros geográficos, se baixa altitude, alta altitude, lugar sem desastre natural, montanha, ilha, próximo de aeroporto. Tem a parte de entretenimento, se tem bastante lugar de apostas, se tem spa, se é perto de parques, enfim. Tem também a parte cultural, então é uma população mais jovem, uma população mais velha, o que tem de arte ali, cultura, enfim, toda essa parte de cultura tem um monte de filtro aqui muito específico. Esse outro filtro também é bem legal, que é para você achar comunidades, então comunidade de chineses, japoneses, russa, então eu sou chinês, e aí você pode procurar onde tem maior concentração de chineses fora da China, ou de indianos, ou de russos, enfim, não tem brasileiros, mas fica aí a menção desse filtro legal. Tem filtro de comida, então você pode filtrar por lugares com comida boa, lugares com comida de rua, ou lugares com comida vegana. Tem como filtrar por fuso horário, por linguagem, enfim, tem um monte de filtro. Eu pulei vários deles, tem mais do que isso lá, mas já deu muito tempo aqui só falando de filtro. Vamos falar um pouco agora sobre os dados que essa plataforma te mostra de cada cidade. Quando você seleciona uma dessas cidades da lista, você se depara com uma janelinha que tem algumas abas, e para mim dessas abas 3 são as mais importantes, que é a primeira sobre pontuação, a segunda que é um guia geral, e mais para frente ali tem uma também que chama bairros, que você consegue ver um pouco dados de quem já foi para lá, falando, esse bairro é mais disso, esse bairro é mais turístico, esse bairro tem isso aqui, muito legal. Então vamos lá, sobre a pontuação, ele te dá já um geral, que é a pontuação Nômade, que vai de 0 a 5. Depois ele tem pontuação de internet, que aí ele te fala mais ou menos a média de velocidade da internet daquele lugar, temperatura, qualidade de ar, segurança, paz mais ou menos. A paz ele não tem um ponto, é de 1 a 5, mas você só vê mal, ok e bom e ótimo. Tem vida noturna, lugares para trabalhar, tem liberdade de fala, enfim, tudo que eu já falei lá no começo, mais algumas coisas. Pode combinar isso com os filtros que eu falei também, que é basicamente os filtros, é uma análise desses dados que você pode ter. Eu já elaborei um pouco sobre isso, então vamos para a próxima aba, que de todas elas eu acho que é a mais importante, que é o guia em si. Aqui nessa aba de guia, você tem coisas como, por exemplo, como é a tomada, qual é a voltagem principal daquele lugar, uma comparação do dinheiro local em dólar, se eles têm a cultura de dar gorjeta ou não, qual é a melhor operadora de celular, qual a melhor operadora de táxi, o carro, né, tipo Uber, que tem vários lugares que não existe Uber, ele te dá soluções para ele, seja de transportes igual ou de táxi em si, quanto que é uma média para você sacar, e acho que o principal pra gente aqui foi sempre a parte de água, se a água é potável ou não, porque principalmente na Europa tem bastante, a maioria dos lugares na verdade, você pode tomar água da torneira normal, mas alguns lugares não, e dá pra ver tudo por aqui. Vou falar um pouco rapidinho de uma quarta aba que eu não falei, que tá entre as 3 principais, mas é legal falar um pouco, que é sobre o custo de vida. Aqui vai de coisas mais complexas, até hotel para um mês, Airbnb, coisas do gênero, coworking, né? Até coisas que você como turista vai acabar usando e pode se basear, que é um cafezinho, uma Coca-Cola de latinha, um jantar e uma cerveja de meio litro. É sempre legal você ter uma base de alguma coisa que você já tem familiaridade para saber se tá muito caro ou se tá na média de que você costuma pagar, enfim. Então essa aba, pra mim, não é das mais importantes como as primeiras que eu falei, mas ela é legal existir. E por fim, a aba de mapas, né, de bairro, que quando você abre, você vê o mapa daquele lugar que você tá escolhendo, e ele te dá vários pontos marcados com algumas categorias.
Ele tem a parte de escritórios, os bairros ricos, bairros hipsters, bairros turísticos, bairros de estudante e bairro normal. E aí com isso você consegue muito bem ter uma ideia de tipo onde fica a parte de turista, porque às vezes são partes específicas, né, que você vai viajar e quer conhecer, e geralmente todo mundo quer conhecer igual. Então ele sugere lugares para ficar, só que geralmente são lugares que tá entre uma área hipster e uma área de turismo. Mas de novo, essas sugestões do Nomad List é com base na realidade nômade. Quando você for procurar isso aqui para viajar, você tenta ficar em regiões que são de turismo, porque você vai ter tudo próximo ali do que as pessoas que normalmente vão visitam. E fora essas categorias, você pode pôr uma tag, né, um outro tipo de categoria que não essas pré-definidas, que aí os usuários podem escrever o que eles acham ali. Então você pode ver que às vezes perto de faculdade tem coisas específicas de faculdade, campus não sei o que, campus não sei o que lá, ou se não, essa parte aqui de barzinho tem um label lá, tipo, aqui você só vai ver bêbado na rua, sabe? Então tem essas categorias do site e tem as meio que subcategorias que os usuários põem livremente. E como eu falei no final, falar um pouco sobre o plano pago, né? Porque no geral a ferramenta é de graça, mas ela tem um plano pago. E com esse plano pago você tem acesso a o que, na minha opinião, para quem é nômade, é o que mais vale a pena nessa ferramenta toda, que é a comunidade. Eles têm uma comunidade gigante e vai ter gente em qualquer lugar para te dar dicas do que você precisar. O pessoal é super acolhedor, principalmente porque você realmente se torna uma comunidade, né? Quando você tá vivendo como nômade, todo mundo entende que tá mais ou menos no mesmo barco ali, e então eles se ajudam mesmo. A gente já encontrou algumas pessoas dessa comunidade na Bulgária. Na verdade, as duas fez na Bulgária, cada uma numa cidade. Já pedi dicas de diversas coisas, das mais banais, como achar dicas turísticas, até uma indicação que me levou a conhecer uma estação de esqui na Bulgária que eu nunca tinha ouvido falar e que aparentemente é um entre aspas, paraíso nômade, assim como é Bali, só que pro frio, porque é um lugar bem pequenininho e tudo lá é super barato e legal, então tem muito nômade lá. E eu nunca ia saber disso se não fosse pela comunidade do Nomad List em si. Mas fora a comunidade, como eu falei, você ganha alguns outros filtros ainda mais customizados. Tem essa parte de comunidade, que é o principal, né, que é o chat também, que você consegue trocar ideia com o pessoal. Eles usam o Slack para gerenciar toda essa parte social da comunidade em si, e é super legal. O pessoal é super gente boa, tem dicas de startup, dica de negócio, dica de viagem. Tanto que essa ideia que eu falei lá no episódio de Airbnb, de conversar com o host, um dos lugares que eu vi isso, o pessoal discutindo esse movimento, foi aí na comunidade do Nomad List. Então eu acredito que para a maioria das pessoas não vai valer a pena realmente assinar o Nomad List, principalmente se você está só viajando como turismo, mas com certeza a ferramenta em si, mesmo na parte gratuita, ela é uma obrigação para quando você está viajando, para você ser pelo menos o ponto de partida para saber de dinheiro local, de onde ficar, onde procurar hotel ou Airbnb. Qualquer viagem deveria começar aqui no Nomad List. E antes de terminar, deixa eu só te falar uma coisinha. Você sabia que mais de 60% dos ouvintes de podcast começam um novo programa apenas por indicação? Então compartilhe com alguém que você acredita que vai gostar desse episódio, porque isso me ajuda bastante a continuar fazendo um trabalho legal por aqui, beleza? Grande abraço e até a próxima! Editado por Pod, ajudando seu podcast a crescer.